Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos, dessa vez para a nossa primeira aula de História e Cultura. A partir de hoje a gente vai começar uma unidade bastante importante, tá? Onde a gente vai trabalhar a religiosidade. Que é isso, professora? Você virou agora o Ismael? É professor de religião? É? Que eu não tô entendendo o que história e cultura tem a ver com religião, tá? Mas calma, menino, que eu vou já te dizer. Na verdade, a gente precisa estudar um pouco sobre religião, né? Porque religião é cultura, religião faz parte da nossa vida, né? Por que a gente é católico? Por que nós somos evangélicos? Por que existem outras religiões no mundo, né? A religião está no nosso dia a dia, 24 horas por dia. Religião também é cultura, certo? E aqui nessa unidade, infelizmente, não vai dar tempo a gente estudar todas as religiões, mas a gente vai dar aqui uma breve abordada para você se informar aí sobre o que é que acontece no mundo, né? E principalmente estudar essas religiões aí que estão presentes aqui no nosso Brasil, ok? Vamos começar falando sobre o islamismo, que eu trouxe ela primeiro propositalmente, tá? Porque é uma maneira da gente relembrar o que a gente estudou no ano passado. Não é novo para vocês falar sobre o islamismo, a gente estudou como foi que nasceu essa religião, onde ela nasceu, quem criou, então não é novo, mas a gente vai dar aqui uma relembrada para que você fique, sisudo, né? Capita mesmo e guarda na memória, ok? Então a gente vai começar aqui falando sobre o islamismo, que foi criado por Maomé, né? Nunca esqueça esse nome na sua vida. Se você escutar essa palavra Maomé, obviamente que você vai associar logo a islamismo. Não pode deixar de saber, menina, quem foi o profeta Maomé. Esse cara aqui é importantíssimo no mundo inteiro, tá? O Maomé, né, como vocês viram no ano passado, né, se você quiser dar uma relembrada da aula de história que a gente teve no ano passado, vou deixar lá no final um linkzinho para você apertar, tá bom? É legal você revisitar umas aulas antigas também, tá? O Maomé, ele era um comerciante, tá? Ele vivia ali em vários lugares, né, como um bom árabe que ele era, né, vivia do comércio. Até que um dia ele supostamente, né, teve uma visão do anjo Gabriel, né? Então o anjo Gabriel apareceu para ele e fez um pedido para lá de especial, né? O anjo disse assim: Maomé, eu vim aqui, quem me mandou foi Deus, tá? Deus me mandou e ele pediu para passar um recado para ti. Amanhã tem aula de história. Não foi esse o recado, né? Ele pediu assim, Maomé, por nada não, mas esse povo lá, o teu povo, os árabes, né? Essa galera aí, acreditando em vários deuses, né? Tudo politeísta. Cara, isso não dá certo, não. Só quem vai alcançar o paraíso, comprar um terreno no céu, é quem acreditar só nele, só em Allah, só em Deus, só num, virar monoteísta, tá, cara, só um Deus. Então tu pega essa tua galera, forma uma religião e faz todo mundo acreditar em só um Deus. Foi esse pedido que o anjo Gabriel fez. E foi isso que o Maomé tentou fazer, né? Ele criou então uma nova religião chamada islamismo, tá? Que trazia as pessoas para acreditar então em um só Deus. Vamos falar que o islamismo ele foi criado ali no final da Idade Antiga, na Idade Média, como a gente estudou no ano passado, né? E era muito comum que as pessoas fossem politeístas, né? Acreditassem em vários deuses. E ele estava chamando essas pessoas para acreditar em um só Deus. Na verdade, né, muitos historiadores hoje veem essa história com um olhar diferente, né? Porque eles acreditam que, na verdade, o Maomé ele queria conquistar uma sociedade, criar uma civilização, uma comunidade
que fosse toda em torno dessa fé, né? Fosse ali regida e comandada por ele, né? Através do que ele pensava, ok? Através dos ideais dele. Não sei, mas o que a gente sabe, né? É que o islamismo recebeu muita influência do cristianismo, né? Que obviamente desde o princípio, né? Desde lá Jesus Cristo acredita só em um Deus, e também do judaísmo, tá? Que a gente vai estudar aqui a última religião dessa unidade. Então, calma que vem judaísmo por aí. Então, recebeu-se muita influência. Você pode ver que existem muitas semelhanças entre o islamismo e o cristianismo, né? O fato de acreditar em um só Deus, de seguir a paz, é muito disso, tá? Então, independente do que o Maomé estava pretendendo, né? Ele se tornou a figura mais importante, né, para os fiéis dessa religião, que são chamados de muçulmanos. Não se esqueça, todo mundo que pratica a religião islã, que faz parte do islamismo, é chamado de muçulmano, tá? E o Maomé, para eles, tá igual com Deus, entendeu? Deus no céu, Maomé aqui na terra. Por quê? Porque um dos principais princípios do islamismo é justamente isso, né? Crer em um só Deus, que eles chamam de Allah, tá? Allah em árabe significa Deus, tá bom? E seguir quem? O Maomé, que é o principal profeta deles, né? Você tem que seguir tudo que o Maomé disse. O Maomé, ele não deixou nada escrito, né? Na verdade, os seguidores deles é que iam lá escrevendo tudo que ele dizia, né? Tudo lá, vamos escrever aqui. Ah, ele disse isso, vamos escrever aqui. E formou um livro importante para eles, que é o Alcorão. Não esquece que o livro sagrado deles não é a Bíblia, hein? O livro sagrado deles é o Alcorão, que lá tem, obviamente, a história de Deus, mas também tudo que o Maomé disse, tá bom? Que foi não escrito por ele, mas pelos seus seguidores. Então, o Maomé é o principal profeta e o criador dessa religião, tá? Jesus, eles acreditam, eles acham que Jesus é um outro profeta, que nem o Maomé, mas não tem tanta importância como tem para nós, tá bom? E quais são alguns dos deveres dos fiéis segundo o Alcorão? Eu gostaria de dividir essa tua pergunta em duas etapas. As obrigações do islamismo, na primeira etapa, seria rezar 5 vezes ao dia em direção a Meca, que é essa aqui que nós temos, a direção de Meca. A segunda obrigação do muçulmano é jejuar durante 30 dias, que é o mês de Ramadã, que é um mês muito sagrado para o muçulmano. A terceira que nós temos também é a peregrinação a Meca, que todo muçulmano que tem condição fisicamente e de saúde, ele faz pelo menos uma vez na vida. A quarta, nós temos a caridade, que você tem que fazer com o próximo. Temos também o dízimo, que todo trabalhador ele tem que contribuir com a comunidade com 1/5 do seu lucro, para poder que aquelas pessoas que são pobres também se satisfazerem. E que eu queria, na primeira etapa, falar mais importante, que são os fundamentos e princípios do islamismo, que nós temos, em árabe chama-se Tawhid, que é o monoteísmo. E segundo, que é a Nabuwa, que significa o profeta, que nós acreditamos no profeta Maomé e em todos que antecederam ele, celestiais. Um princípio bastante importante que a gente precisa falar é expandir a fé islâmica. Ou seja, tu sabe os testemunhas de Jeová que chegam de casa em casa batendo na porta? Meu filho, você quer ouvir a palavra de Deus? Né? Eles estão expandindo a fé deles, né? Os islâmicos, os muçulmanos também têm que fazer isso. Não basta você virar muçulmano, você também tem que trazer outras pessoas para entrar para a sua religião também. Então isso é um princípio aqui muito importante. E eles acreditavam, tá? Que para você alcançar o paraíso, né, para você ganhar ali um espaço no céu, né, você tinha que trazer mais fiéis para a tua igreja, para a tua religião, tá? Por isso que era tão importante expandir essa fé.
E foi isso que levou muitos muçulmanos a conquistar vários outros territórios. Estou falando de Idade Média. Você bem sabe que na época da Idade Média tinha muita guerra por território. Viviam-se brigando, se matando lá para conquistar mais terra. Naquela época, terra era poder, né? Hoje em dia ainda é, mas naquela época era tudo na vida. Se tu tinha terra, minha filha, tu tava rico, né? Então, o principal objetivo era esse. Eles conquistavam novos terrenos, novos reinos, para poder trazer essas pessoas para a fé islâmica. Mas tinha outros interesses também, né? Além de trazer essa galera para o islamismo, eles também estavam interessados em conquistar vias de comércio. A gente viu que ali no final da Idade Média, né, já ali na alta Idade Média, aquele período que está se encerrando tudo, a gente estudou o renascimento do comércio, né? Como o comércio passou a ser importante demais para a vida das pessoas. E o comércio estava cada vez crescendo, cada vez mais comerciantes querendo vender, E, obviamente, os árabes, né, que são os originais dessa religião aqui, eles não queriam ficar de fora, eles sempre foram comerciantes. A civilização árabe, que a gente estudou no ano passado, sempre foi conhecida por ser bons comerciantes. Então, eles queriam ter mais lugares para vender, mais gente comprando, tá? Então, por isso que eles saíram lá da península deles e foram conquistar novos lugares. E, gente, para vocês terem uma ideia, eles conseguiram chegar até na Europa. Vocês não estão acreditando. Sair lá da Ásia, chegar lá para a Europa. Inclusive, a gente vai estudar na próxima aula, se Deus quiser, tá? A formação de Portugal e de Espanha, né? Que tem muito a ver com os muçulmanos, tá? Porque os muçulmanos, eles conseguiram dominar onde hoje é a Espanha e Portugal, né? E vão ser importantes para a formação desses dois países. Olha só vocês. Um dos motivos que levavam, né, o islamismo se expandir com muita facilidade, chegar para muitos outros lugares, ganhar mais fiéis, é porque ela era uma religião considerada fácil, né? Você cumprir só isso aqui, orar 5 vezes, acreditar em Allah, seguir Maomé, isso é fácil. Jejuar no mês do Ramadã, né? Não pode esquecer disso aí, o mês do Ramadã, o mês do jejum, do sacrifício, né? Então, é muito fácil. A igreja católica é mais difícil, né? Tem que ir à igreja, tem que casar, batizar, a primeira Eucaristia, é muita coisa, né? Aqui não, aqui é fácil. Então, muito disso influenciou para que eles chegassem em outros lugares, certo? Guerreiros do Islã tomaram a Pérsia e a Síria. A Alexandria, no Egito, foi incendiada junto com a famosa biblioteca. Os muçulmanos construíram uma nova capital no Cairo. Depois, foram para a Líbia e Trípoli, chegando até Cartago. Em 711, os muçulmanos atravessam o Estreito de Gibraltar e conquistam a Península Ibérica. 732, na Batalha de Poitiers, os francos detêm o avanço muçulmano na Europa. Os muçulmanos vão ficar na Espanha até o século XV, quando serão expulsos pelos reis cristãos. Viu só, Gil? A Península Ibérica teve influência árabe durante séculos e séculos. Dá pra ver bem nesses monumentos, ó. Pois é, olha, Portugal faz parte da Península Ibérica. Exatamente. Os árabes dominaram Portugal e Espanha. E os portugueses, quando chegaram no Brasil, já trouxeram na bagagem várias influências árabes. Sem dúvida. Muitas dessas terras conquistadas por eles dependiam muito dos árabes, né? Inclusive, eles cresceram muito, né? Porque eles aprenderam técnicas de comércio, então eles conseguiam então ter mais influência, vender mais, participar mais do comércio por conta desse domínio, né, dos muçulmanos. Então tinha uma troca ali, né? Eu tô chegando, eu tô conquistando essa terra, mas por outro lado você também tá ganhando com isso, ok? Precisamos falar sobre
as divisões que há dentro do islamismo, né? Hoje em dia a gente vê muito as pessoas falando sobre terrorismo no jornal. O 11 de setembro, né, que destruiu ali as torres maiores lá em Nova York, aconteceu por conta de ataques terroristas que são associados à religião muçulmana, né? As pessoas falam hoje de islamismo, todo mundo só se lembra de terrorista, né? Só se lembra de coisa ruim, mas não é bem assim, tá bom? Na verdade, os terroristas, né, aquelas pessoas que realmente são mais radicais, que querem seguir esse princípio aqui, né, de expandir a fé islâmica, de fazer cumprir o que eles acham que é correto, o que eles acham que a religião exige, são grupos mais radicais, né? Mas não é a maioria, né? Não são todos os muçulmanos que têm essa visão, né, de vida. Tem uns que são mais light, né? Só segue lá a religiãozinho deles e pronto, né? Então são grupos mais revoltosos, são grupos mais perigosos, que não são a maioria, né? Que não são todos os muçulmanos, que a gente precisa falar sobre isso, né? Que a Jihad, né, que eles chamam de Guerra Santa, não é o principal princípio aí de todos os muçulmanos. Mas depois que o Maomé morreu, né, aconteceu aí um racha. A gente vai ver, né, que a Igreja Católica, por exemplo, já se separou várias vezes, né? Vários grupos religiosos, várias religiões saíram da Igreja Católica. O mesmo aconteceu com o islamismo, né? O Maomé morreu, então os grupos aqui ficou assim meio confuso, né? De quem é que nós vamos seguir, quem é que vai continuar aí sendo nosso líder, né? Temos então aí uma disputa pelo poder, e dessa disputa nasceu dois grupos aqui que são muçulmanos, tá? Que acreditam nos princípios básicos do islamismo, mas que têm algumas visões diferentes, né? A maioria dos muçulmanos, certo? Eles são do grupo sunitas, tá? Os sunitas, eles são considerados mais ortodoxos, tá? Ou seja, eles seguem o Alcorão, né, o livro sagrado, mas também eles têm outro livro, eles têm outras visões de mundo, eles são mais adeptos a conversar com outras religiões, são mais diferentões, tá? São mais abertos a outras coisas. E a minoria são os xiitas, né, que é o grupo mais tradicional, né, aquele que acredita que nós devemos seguir a linhagem de Maomé, né? O quanto mais próximo a pessoa for de Maomé, é importante, mais importante entendeu? E seguir tradicionalmente o que está escrito ali no Alcorão. São um grupo mais tradicional, certo? Então existe essa divisão dentro do islamismo, mas que vale ressaltar que não são todos aqueles que são revoltosos, que são radicais, que vão lá, destrói o lugar, faz guerra, terrorista, não, tá? Não vamos também generalizar, ok? Espero que tenha dado para vocês entenderem, né? Foi só assim um balanço para a gente poder entender que religião é essa, que é muito importante para o mundo atual, que é muito falada no mundo atual. O islamismo ainda é uma das maiores religiões do mundo, né? Hoje em dia, a maioria dos africanos, dos asiáticos fazem parte do islamismo. O islamismo tem muitos muçulmanos aqui no Brasil, então é importante que a gente conheça essa religião, conheça um pouco mais sobre isso, ok? Mas vamos para o desafio. Desafio, menino! Acorda, tá? Copie essa pergunta no teu caderno. Se não quiser copiar, manda só a resposta no WhatsApp, mas manda a resposta agora. Terminou a aula, ó, já manda logo a resposta, tá certo? Qual é a pergunta dessa vez, ok? Quais eram os objetivos que levavam os muçulmanos a conquistarem novos territórios? Quais motivos levaram os muçulmanos a conquistar novos territórios? Me diz dois, tá? Tem dois motivos aqui que eles queriam lá conquistar novas terras. Responde essa pergunta hoje, tá? Desafio é nota, menino. Vamos para a chamada para a gente poder encerrar, tá certo? Camila, Carlos, Henrique, Gustavo e Gabriela. Camila, Carlos, Henrique, Gustavo e Gabriela. Marina, Tamires, Luan e Eric. Marina,
Tamires, Luan e Eric. Alex, Alexandre. Alex, Alexandre e Jussara. Chama agora a Elaine, o Gilvânio e o Lucas. Elaine, Gilvânio e Lucas. Vamos agora, Maria Clara Natanaele. Maria Clara Natanaele. Vou continuar chamando aqui no bate-papo. Responde para poder tu garantir tua frequência, certo? Espero que tenham entendido. Se ainda não copiou essa explicação que vem lá no teu bloco 2 no caderno, copia, pesquisa por lá, lê bastante e responde com atenção, tá? Qualquer dúvida, você já sabe que pode me procurar, ok? Grande beijo, até a próxima. Tchau!